Esse exercício pode ser resolvido de uma forma mais geral do que essa que é colocada aí. Ou seja, digamos que eu tenho uma força que dependa de x e ela só tem a componente x. Então, f de x, vamos escrever essa força sob a forma menos kx mais b vezes x ao quadrado, e esse b pode ser negativo ou positivo, nós vamos tomá-lo positivo, e, portanto, nesse caso, o que interessa é o caso em que b é positivo e eu tomo o sinal menos. Mas eu poderia colocar aqui mais uma constante positiva vezes x ao quadrado, né? Então, vamos resolver este problema aqui. Eu tenho uma força que eu escrevo sob a forma menos kx menos b, b agora é positivo, k é positivo, em princípio, k pode ser a constante elástica da mola, por exemplo. Neste caso, eu estou aqui descrevendo uma mola um pouco defeituosa, né? Porque ela não obedece necessariamente à lei de Hooke. E x é a coordenada associada ao deslocamento do corpo que fica preso à mola. Muito bem. O primeiro problema que se pede aí é que nós determinemos o trabalho realizado por essa força, e isso é definido como a integral de f de x dx, né? Porque o deslocamento só se dá ao longo do eixo x quando o corpo se desloca do ponto de coordenadas xa até um ponto de coordenada xb. No caso do problema proposto, xa pode ser, por exemplo, 0,5 metros, ou xb pode ser, por exemplo, igual a 1 metro. Bom, eu não vou colocar 0,5 metros e nem 1 metro. Eu vou fazer isso de uma forma a mais geral possível, né? Esse é o trabalho realizado para ir de um ponto A até um ponto B. Portanto, o trabalho realizado para deslocar o corpo de um ponto A até um ponto B, no caso dessa força, é igual a menos. Menos é por conta do sinal menos aqui, né? Então, é igual a menos a integral de kx dx, de xa até xb, menos a integral de b vezes x ao quadrado dx de xa até xb. Ou seja, o trabalho para se ir de A até B é igual a menos kx dx integrado de xa até xb menos bx ao quadrado dx integrado de xa até xb. Ora, a integral indefinida de kx é kx ao quadrado mais c sobre 2. E a integral indefinida de bx ao quadrado é bx ao quadrado dividido, ou melhor, é bx ao cubo dividido por 3 mais uma constante. Portanto, já podemos, né, escrever o resultado dessas integrais, ou seja, o trabalho para irmos de um ponto A até um ponto B é igual a menos. Agora eu vou colocar sempre o sinal menos kx2 dividido por 2, calculado entre os pontos A e B, ou seja, entre xa e xb, né? Menos b vezes x ao cubo,
dividido por 3, calculado entre XA e XB. Né? Consequentemente, o trabalho realizado por essa força para irmos de A até B é igual a K vezes XA ao quadrado sobre 2 menos K vezes XB ao quadrado sobre 2 mais B sobre 3 XA ao cubo menos B vezes XB ao cubo dividido por 3. Tenho, portanto, a resposta da primeira parte do problema. No caso do problema proposto, é dado a K, B, XA e XB. É só substituir aí. É uma questão de fazer uma continha extremamente simples. Eu tenho aqui, portanto, a expressão do trabalho para uma força bem geral, mais geral do que é proposto ali. No caso, os valores de K e B são dados de acordo com o problema aí. Ora, a segunda parte do problema é muito fácil. Por quê? Nós sabemos que o trabalho realizado por uma força para ir de um ponto A até um ponto B é igual à diferença de energia cinética. Portanto, é m vezes Vb ao quadrado sobre 2 menos m vezes Va ao quadrado sobre 2. Ora, se nós conhecermos a velocidade no ponto A e nós soubermos os pontos A e B, então nós temos aqui a resposta, ou seja, m vezes Vb ao quadrado sobre 2 é igual a m vezes Va ao quadrado sobre 2, e agora mais o trabalho. E o trabalho é, portanto, m vezes Vb ao quadrado sobre 2 é igual ao trabalho AB mais m vezes Va ao quadrado. Então aqui eu tenho que acrescentar o trabalho TAB. E esse é dado por essa expressão. Portanto, eu tenho que m vezes V índice B ao quadrado sobre 2 é igual a m vezes Va ao quadrado sobre 2, mais o trabalho, que já foi calculado, que é K sobre 2 vezes XA ao quadrado menos XB ao quadrado, mais B vezes XA ao cubo menos XB ao cubo, e isso aqui dividido por 3. Portanto, se eu multiplicar por 2, né, e dividir por m, eu vou obter finalmente que Vb, a velocidade num ponto B qualquer, né, ao quadrado, depois a gente pode extrair a raiz quadrada disso, né? Então Vb ao quadrado é igual a Va ao quadrado mais K dividido por m, eu estou dividindo por m e multiplicando por 2, vezes XA ao quadrado menos XB ao quadrado, finalmente, mais 2 vezes B dividido por 3m, porque eu estou dividindo por m, dividi aqui e multipliquei por 2. Então, 2 vezes B dividido por 3m vezes XA ao cubo menos XB ao cubo. Tenho, portanto, aqui a resposta do problema de uma forma mais geral possível. Mais geral possível. A velocidade num ponto B, dada a velocidade num ponto A e as coordenadas do ponto A e B, eu posso agora determinar a velocidade no ponto B. E essa expressão, para aquela força, naquela forma mais geral possível, é esta.
No problema dado, se ele foi solto no ponto A, velocidade igual a 0, tem o ponto A igual a 0,5 e o ponto B igual a 1. É uma questão de fazer uma continha extremamente simples. De qualquer maneira, eu aqui apresentei a resposta para o problema mais geral possível.